Na pequena freguesia de Aves, no município português de Santo Tirso, nasceu no dia 13 de fevereiro de 2000 aquele que viria a se tornar um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial na atualidade. O seu nome, Vitor Machado Ferreira, ou como o mundo do futebol o conhece, Vitinha. Desde cedo, o destino já parecia traçado. Filho do ex-jogador Vitor Manuel, Vitinha cresceu entre bolas e chuteiras, respirando futebol em casa e nos arredores do estádio do Desportivo das Aves, onde seu pai foi ídolo. O seu talento natural o levou para a escolinha Pinheirinhos de Ringe, onde começou a se destacar de verdade. Foi lá que conheceu Diogo Costa, futuro companheiro no Porto e na seleção portuguesa. Juntos, formaram uma dupla que logo despertou a atenção de olheiros por todo o país. Vitinha foi chamado para testes em grandes clubes, incluindo o Benfica, onde passou 3 anos no clube de Póvoa de Lanhoso. No entanto, foi dispensado. O motivo era considerado muito franzino, não forte o bastante, não resistente o bastante. Era o típico garoto que muitos clubes descartam cedo demais. E mesmo sendo procurado pelo Sporting, Vitinha escolheu outro caminho. O destino colocou em sua rota o clube que mudaria tudo, o Futebol Clube do Porto. No dia 31 de maio de 2011, Vitinha foi oficialmente integrado às categorias de base do Porto. Começava ali a construção de um jogador que não seria apenas lapidado, mas forjado como uma joia dentro de um dos sistemas de formação mais respeitados da Europa. Ele passou pela Dragon Force, o núcleo de formação do clube, e teve uma rápida passagem emprestado ao Padroense, parceiro tradicional do Porto no desenvolvimento de talentos. Cada etapa, portanto, moldava um novo aspecto do seu jogo: inteligência tática, controle de bola, leitura de espaços, dinâmica de passes. Vitinha evoluía de forma silenciosa, porém firme. E a grande virada em sua trajetória aconteceu na temporada 18-19, quando foi um dos protagonistas do time Sub-19 na conquista da UEFA Youth League, a Liga dos Campeões da base. Na final, o Porto derrotou o Chelsea por 3-1 e Vitinha brilhou com uma atuação muito segura no meio-campo. E aquela conquista foi um aviso claro: o Porto tinha em mãos um meio-campista de elite. E como recompensa, o clube renovou seu contrato até 2024. O próximo passo era inevitável: o profissional. Vitinha fez a sua estreia oficial com a camisa do Porto no dia 14 de janeiro de 2020, em uma vitória por 2-1 sobre o Varzim pela Taça de Portugal. Foi o 6º jogador promovido pela base naquela temporada pelo técnico Sérgio Conceição, que via nele um talento raro, com características de jogo que fugiam ao padrão do futebol português da época. Poucas semanas depois, no dia 5 de fevereiro, Vitinha fez a sua primeira partida como titular contra o Académico de Viseu, na ida das semifinais da Taça da Liga. Atuando com muita maturidade, ele mostrou que estava pronto para desafios maiores. Na temporada 19-20, dividiu o seu tempo entre o elenco principal e a equipe B. Foram 12 partidas no time principal, participando da campanha que resultou na conquista da Primeira Liga e da Taça de Portugal. E no time B, não decepcionou. Foram 17 jogos e nada menos do que 9 gols, mostrando que também tinha chegada ao ataque e um faro de gol importante para um meia. Aos poucos, aquele garoto franzino que um dia foi dispensado pelo Benfica começava a construir o seu nome entre os gigantes. Mas nem tudo seria fácil. O próximo passo na carreira de Vitinha seria uma aposta ousada, uma mudança de cenário completa, um salto para a liga mais difícil do mundo, a Premier League. No dia 9 de setembro de 2020, foi anunciada a sua ida por empréstimo ao Wolverhampton da Premier League, com uma opção de compra fixada em 20 milhões de euros. E na época, a decisão parecia ser muito boa. Afinal, os Wolves viviam uma fase bacana na elite inglesa, com forte presença de jogadores portugueses e sob a batuta do técnico Nuno Espírito Santo. A Premier League era o palco de grandes nomes, o campeonato mais competitivo do mundo, e Vitinha via a chance como um passo natural rumo à consolidação internacional. Porém, o que parecia o início de uma ascensão meteórica virou um teste de paciência, resiliência e principalmente humildade. Vitinha escolheu a camisa 20, em homenagem ao número que curiosamente vestia seu pai nos tempos de jogador. Ele fez a sua estreia oficial 5 dias depois, no dia 14 de setembro, na vitória por 2-0 sobre o Sheffield United. Ele entrou nos minutos finais, substituindo João Moutinho,
o veterano que servia de modelo e referência para o jovem português. A expectativa era grande, mas os minutos em campo seriam escassos. Após 3 partidas pelo time principal, Vitinha chegou a ser relacionado para o time sub-23 do clube. Ele jogou os 90 minutos na derrota por 2-1 contra o Crystal Palace pela Premier League 2, competição voltada ao desenvolvimento de jovens talentos. Para muitos, isso seria um sinal de fracasso, mas para Vitinha era uma oportunidade de manter ritmo, se adaptar ao estilo físico, direto e veloz do futebol inglês, bem diferente da cadência e da técnica que dominavam em Portugal. O talento dele, no entanto, voltaria a brilhar em momentos pontuais. No dia 15 de dezembro, pela 13ª rodada da Premier League, o Wolverhampton enfrentava o poderoso Chelsea. A partida estava empatada até os acréscimos, quando Vitinha acertou um passe preciso para Pedro Neto, que marcou o gol da vitória. Era sua primeira assistência oficial com a camisa dos Wolves e ela veio em um dos jogos mais importantes da temporada. Pouco mais de um mês depois, no dia 22 de janeiro, ele voltou a ser destaque, dessa vez na FA Cup, a tradicional Copa da Inglaterra. Contra o modesto Chorley, ele marcou seu único gol pelo clube inglês. E foi um bonito gol, um chute de média distância colocado com muita categoria. Porém, esses momentos de brilho foram exceções em uma temporada dura. O técnico raramente dava sequência ao jovem meia e Vitinha, portanto, passou a ser utilizado em momentos esporádicos, sempre entrando no segundo tempo ou sendo utilizado em jogos de menor importância. A Premier League exige não só talento, mas força física, poder de marcação e uma adaptação cultural muito mais complexa do que o torcedor médio imagina. Ao fim da temporada, o balanço não era dos melhores. 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. E embora tenha deixado uma boa impressão entre alguns torcedores mais atentos, o Wolverhampton optou por não exercer a opção de compra. Vitinha retornaria ao Porto com a pecha de promessa frustrada, com a sombra do flop da Premier League e com a desconfiança da crítica. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena. Valeu demais, SofaScore. Bom, de volta ao estádio do Dragão depois de uma passagem sem brilho pela Premier League, Vitinha poderia ter retornado desacreditado, apenas mais um nome no elenco, tentando recuperar espaço em um clube que sempre exigiu o máximo de seus jogadores. Mas ele voltou diferente, e voltou decidido. A temporada 21-22 seria o seu verdadeiro renascimento como jogador profissional, e ele não demorou a dar sinais disso. No dia 3 de dezembro de 2021, ele já deixou a sua marca no retorno com a camisa do Porto, em uma vitória por 3-0 sobre o Portimonense, na 13ª rodada da Liga Portuguesa. Era só o começo de uma sequência de atuações que mostrariam ao país inteiro e à Europa que o garoto franzino, que havia sido dispensado na base por ser pequeno, agora era um meio-campista dominante, inteligente, versátil e capaz de comandar o jogo da melhor maneira possível. No clássico contra o Benfica, válido pelas oitavas de final da Taça da Liga, ele brilhou mais uma vez. Vitória por 3-0. Um gol seu, mais uma atuação de liderança, maturidade e muita técnica. E como se não bastasse, dias depois pelo Campeonato Português, contra o mesmo rival, ele daria uma assistência épica para Taremi marcar na vitória por 3-1 pela 16ª rodada. Aqueles jogos não só devolveram a confiança ao jovem, como colocaram o seu nome no centro das atenções do futebol português novamente. O impacto foi imediato. Ao final de dezembro de 2021, Vitinha foi eleito o melhor jogador e também o melhor meio-campista da Liga Portuguesa. E o prêmio não foi um acaso ou resultado de uma boa semana. Era o reflexo de uma consistência absurda em campo, daqueles que não aparecem só pelo brilho, mas pela capacidade de ditar o ritmo da partida, encontrar espaços onde ninguém vê e transformar o jogo com toques simples e precisos. No mês seguinte,
ele repetiu o feito. Janeiro mais uma vez foi dele, o melhor jogador da liga, o melhor meio-campista. E quando chegou abril, mesmo não sendo o vencedor, ficou em segundo lugar na votação, atrás apenas de seu companheiro de equipe Fábio Vieira e à frente de Matheus Nunes do Sporting. Porém, mais do que as premiações individuais, o jogador se consolidava como titular absoluto em uma equipe recheada de talentos, sob o comando exigente de Sérgio Conceição. Ele não era mais o jovem promissor tentando espaço. Agora era o motor do meio-campo do Porto, o jogador que garantia equilíbrio entre a defesa e o ataque e que fazia o time funcionar. E em março veio mais um reconhecimento, o melhor meio-campista da liga pela terceira vez na temporada, com 29,6% dos votos. E novamente, o melhor jogador do mês. O time do Porto era dele. A equipe que buscava a hegemonia nacional passava totalmente pelos seus pés. Na reta final da temporada, Vitinha foi um dos grandes destaques da conquista do campeonato português. O Porto não apenas venceu, mas fez isso com autoridade. Ele terminou a campanha com 2 gols e 3 assistências, mas o que não aparece nos números era ainda mais impressionante. A quantidade de jogadas iniciadas por ele, o domínio territorial do campo, a leitura de jogo e a capacidade de sempre entregar o passe certo na hora certa. Esse foi o seu terceiro título pelo time principal do Porto, mas sem dúvida o mais especial, porque foi conquistado como protagonista. No dia 22 de maio, a consagração veio em mais uma decisão. Final da Taça de Portugal contra o Tondela, e mais uma atuação de alto nível. E Vitinha deixou o nome no placar, marcando um dos gols na vitória por 3-1. Com esse resultado, o Porto conquistava mais um troféu e Vitinha fechava a temporada com chave de ouro. Ao final do ano, o balanço era impressionante. 47 jogos disputados, 3 gols, 5 assistências, eleito para o time ideal da Primeira Liga e também eleito o melhor jogador jovem do campeonato. Um reconhecimento que selava de uma vez por todas a sua volta por cima. O garoto que não conseguiu se firmar na Premier League, que foi subestimado por seu físico, que foi emprestado, enfim, agora estava no topo de Portugal e pronto para dar um novo salto. A sua evolução chamava a atenção da imprensa internacional e, claro, os rumores de possíveis transferências aumentavam. No dia 17 de junho de 2022, o PSG oficializou a contratação de Vitinha, pagou os 40 milhões de euros da cláusula de rescisão e apostou alto no português como o primeiro reforço para a temporada 22-23. Era a primeira contratação sob a nova filosofia do clube, que buscava menos nomes midiáticos e mais talentos. Vitinha simbolizava essa mudança. Apresentado oficialmente no dia 30 de junho, ele não precisou de muito tempo para mostrar serviço. A sua estreia veio logo no dia 15 de julho, em um amistoso de pré-temporada. Vitória tranquila por 2-0. Jogo discreto, mas que mostrou a sua capacidade de adaptação imediata a um novo elenco, novo idioma e nova pressão. Mas isso era só o começo. Pouco depois, no dia 31 de julho, Vitinha já conquistou seu primeiro título com o PSG, a Supercopa da França, em uma vitória por 4-0 sobre o Nantes. Ele foi titular durante os 90 minutos, mostrando personalidade em campo e mais uma vez dominando o meio-campo ao lado de nomes muito mais experientes. Mas aquilo não era sorte, era preparação, era talento e, mais do que isso, era um aviso do que estava por vir. O português rapidamente se tornou titular absoluto do time. Ele jogou praticamente todos os jogos na primeira metade da temporada, provando que a sua inteligência e precisão nos passes eram insubstituíveis. E em um elenco estrelado que contava com Messi, Neymar e Mbappé, o jogador português não apenas encontrou seu espaço, como criou o próprio protagonismo. O primeiro gol com a camisa do PSG veio no dia 16 de abril de 2023, contra o Lens, fechando a vitória por 3-1. Naquele mesmo jogo, ele deu uma assistência para Mbappé, que abriu o placar. E já estava claro, Vitinha não era mais um construtor, ele também sabia decidir jogos. E na 34ª rodada, ele voltou a marcar, dessa vez na vitória por 3-1 sobre o Troyes. Ele encerraria sua primeira temporada no PSG como campeão francês, com 36 jogos disputados em 38 rodadas, 2 gols e um crescimento evidente. Mas isso tudo seria só um aquecimento, porque na temporada 23-24 veio o verdadeiro salto de qualidade. Vitinha jogou 46 partidas, marcou 9 gols e distribuiu 5 assistências. Os seus números não eram apenas sólidos, eles eram determinantes para o sucesso do PSG.
Em março, ele foi nomeado um dos 3 melhores jogadores do campeonato francês e, ao final da competição, foi incluído na seleção oficial da Ligue 1. Mas o grande momento veio mesmo na Liga dos Campeões, onde ele brilhou nos confrontos mais difíceis. Nas quartas de final contra o Barcelona, ele marcou um gol na ida e outro na volta, conduzindo o PSG às semifinais. Uma atuação de gala, controle emocional, muita potência técnica. Ele estava no seu auge, e o mundo do futebol começava a reconhecer isso. O próprio Luiz Henrique, técnico do PSG, não teve dúvidas ao final da temporada. Ele falou que Vitinha foi o melhor jogador da equipe naquele momento, um elogio pesado num elenco que contava com Mbappé, Dembélé, Hakimi e muitos outros nomes da elite. E foi então que veio a temporada 24-25, a mais vitoriosa da história do clube parisiense e a mais brilhante da carreira de Vitinha até então. Foram 7 gols e 6 assistências, além de exibições decisivas em todas as competições disputadas. Com ele no pilar do meio-campo, o PSG simplesmente conquistou a tríplice coroa, a Champions League, a Ligue 1 e a Copa da França. E para completar, o jogador ainda foi campeão da Nations League com Portugal. Inclusive, no jogo da final da Champions League contra a Inter de Milão, mesmo sem marcar, ele teve uma das atuações mais importantes da decisão, controlando o ritmo e neutralizando os espaços do adversário. Para mim, foi o melhor em campo. O menino franzino dispensado na base, o jovem emprestado e ignorado no Wolverhampton, agora era a espinha dorsal de um dos times mais vencedores da Europa. E não parava por aí. Se no ano anterior a sua indicação à Bola de Ouro havia causado surpresa, em 2025 é o contrário. Vitinha agora é considerado um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo, fruto de uma temporada irretocável, coroada com a tríplice coroa e atuações memoráveis por clube e seleção. Foram atuações dignas de um maestro. Afinal, o português foi o cérebro do PSG na conquista da tríplice coroa. Na Champions, ele brilhou contra gigantes. Na Ligue 1, dominou o meio-campo durante 38 rodadas. E com a seleção, escreveu mais um capítulo vitorioso. O jogador que já foi chamado de franzino demais, deu a volta por cima e já foi até mesmo comparado ao gênio Xavi Hernandes. E agora vai disputar o prêmio mais cobiçado do futebol mundial. Na sua opinião, será que Vitinha pode mesmo ser o novo melhor do mundo? Você colocaria o nome dele na sua lista de favoritos à Bola de Ouro? Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, além de já deixar o like e se inscrever no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.